Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos concluir aqui a discussão sobre regressão linear e vamos falar de mais uma técnica de regularização, que é a regressão laço. A regressão laço, ela tem uma característica muito interessante que é não apenas minimizar o valor da norma dos pesos, mas também ela tem um efeito de esparsificação dos pesos. Ou seja, o vetor de pesos ele passa a ter mais posições nulas, o que, como nós vamos ver, pode funcionar como uma estratégia de seleção de características. Para isso, nós utilizamos a norma L1 e a nossa função a ser minimizada na construção do modelo linear, ela utiliza não apenas a diferença entre os valores observados e obtidos aqui centralizados, a constante de regularização e a norma 1. Nesse caso, nós podemos dizer que todos os valores foram centralizados, então nós não temos que nos preocupar com o termo independente, que é exatamente o que acontece, e o B realmente nunca é o nosso interesse que ele seja considerado. Bom, como nós vimos, a regressão Reed ela reduz o valor dos coeficientes de regressão, mas eles ainda podem ser não nulos. Já a regressão L1, ela leva os coeficientes mais facilmente a zero e torna o modelo mais interpretável, como já mencionamos. A função objetiva do laço, então, ele possui duas partes, uma que é o termo de erro quadrático, ou seja, a norma quadrática da diferença entre o obtido e o desejado, que é convexo e diferenciável, e a penalidade L1 ligada a essa regularização, que é convexa, mas não é diferenciável, por exemplo, em particular no ponto WI igual a zero. Nesse caso, a gente não pode simplesmente calcular o gradiente e atribuí-lo a zero, como nós fizemos na regressão Reed. Mas nós podemos aqui utilizar um conceito que se chama subgradiente para resolvê-lo. Então, o que são os subgradientes? Vamos considerar a função módulo de W, e aí nós vemos que em termos da derivada dessa função, quando os valores são positivos, a derivada é igual a 1, quando os valores são negativos, a derivada é igual a menos 1, havendo uma descontinuidade no W igual a zero, onde a derivada não é definida. Os subgradientes, eles generalizam essa noção de derivada e a ideia é que a inclinação m de qualquer reta que passe no ponto W igual a zero e que se mantenha abaixo ou toque o gráfico de f é chamada de subgradiente com no valor de zero. Então aqui nós temos dois exemplos, o m igual a 0,25 e o m igual a menos 0,5, ambos passando pela origem. Eles são subgradientes. A partir da definição de subgradiente, nós podemos trazer a definição de subdiferencial. O subdiferencial é o conjunto de todos os subgradientes no ponto W e ele é denotado pelo decaligráfico módulo de W. O subdiferencial da função fw, que é igual ao módulo de W no ponto zero, é dado como a faixa de valores entre menos 1 e mais 1, que é exatamente o conjunto de todos os valores m dos subgradientes que podem ser definidos na posição W igual a zero. Considerando todos os casos, o subdiferencial para o fw igual a módulo de W, ele vai ter três valores possíveis. O primeiro é 1 quando W é maior do que zero, o segundo é menos 1 quando W é menor do que zero, e uma faixa de valores entre menos 1 e mais 1 quando W é igual a zero. Ou seja, onde a derivada existe, o subdiferencial é único e corresponde a ela. Onde a derivada não existe, o subdiferencial corresponde a um conjunto de subgradientes. Vamos ver então como isso fica na formulação, no funcionamento da regressão laço aqui. Considere uma regressão L1 bivariada, onde há um único atributo independente, x barra, centralizado, e um único atributo de resposta, y barra, também centralizado. O modelo de regressão bivariada, ele então é dado por y chapéu e i é igual a w x barra i, que tendo em vista a gente não precisar do termo independente, pois está centralizado. A função objetiva laço, então, ela pode ser expressa dessa forma, no caso bivariado. Aqui notem que nós fizemos a substituição
do y chapéu pela sua formulação, e ainda temos aqui o caso do alfa. Nesse caso, nós podemos utilizar o subdiferencial fazendo a devida expansão, onde nós vamos ver que a função a ser, a derivada da função a ser minimizada, ela vai ser igual a menos x centralizado transposto multiplicado por y transposto centralizado, somado ao w que multiplica a norma quadrática de x centralizado, mais alfa que multiplica o subdiferencial de w nesse caso. Nós temos então três casos. O primeiro caso, quando o subdiferencial é igual a 1, a constante de aprendizado multiplicada por alfa participa aqui da definição de w. A mesma coisa no seguinte. E no terceiro caso, quando nós temos w igual a 0, o w ele vai se encontrar numa faixa entre os dois, considerando que nesses casos aqui os valores dos subdiferenciais são limítrofes, e uma vez que o w é igual a 0, então nós temos que a norma de eta que multiplica o x transposto centralizado multiplica y transposto centralizado, ela vai ser menor que n alfa, o que nos dá uma oportunidade de suavização aqui nesse caso, ou seja, w ele é a solução ótima e nós definimos uma função tal que é n vezes alfa, que vai definir aqui qual que é essa função. Bom, aqui nós temos a lógica da construção da regressão L1, mostrando os passos que acabamos de mencionar. Notem que você tem aqui a função de suavização de limiar suave para trabalhar o valor de WK uma vez que ele tenha sido calculado com o gradiente, até que haja uma convergência entre valores de pesos consecutivos. Ao fim do processo, nós somos capazes, utilizando a mesma formulação, de calcular o valor de B, como era de se esperar. Bom, o nosso exemplo, nós aplicamos a regressão L1 ao base de dados IGS completa, com os 4 atributos, e utilizamos como variável W y três valores possíveis, 0, 1 e 2, um para cada uma das flores. A regressão L1 para alfa, assumindo um eta de 1/10 de milésimo, ela é mostrada aqui, onde nós vemos que à medida que nós aumentamos o alfa, nós percebemos que o erro médio quadrático ele aumenta como esperado, a norma L1 ela diminui, mas um efeito mais interessante é quando nós notamos que para o alfa igual a 5, tanto o coeficiente de x1 quanto x2 são zerados, e para o alfa igual a 10, nós zeramos adicionalmente o coeficiente de x4, mostrando assim que o x3 é a variável mais determinante para os valores que estão sendo calculados aqui. Nós podemos então contrastar esses coeficientes verificando mesmas condições de erros quadráticos. Então, para o caso de L1, para alfa igual a 5, o SSE é igual a 8,82. No caso, para que nós possamos comparar os coeficientes, nós usamos um L2 com alfa igual a 35, que vai ter o mesmo erro quadrático médio. E aí nós podemos comparar as duas funções, onde nós percebemos que realmente os valores de L2 que em L1 foram zerados aqui, eles são pequenos, mas eles ainda existem. E nós percebemos que a norma L1 aqui é quase que 1/4 da norma L2. Os coeficientes de x1 e x2 eles são pequenos e menos importantes, mas eles não são nulos, como nós mencionamos. Os coeficientes de x1 e x2 são exatamente zero, dando a ideia de uma estratégia de seleção de características interessante. Bom, com isso nós concluímos o capítulo de regressão linear e finalizamos com a discussão sobre regressão laço.